A paz, povo amado de Deus, bom dia a todos os irmãos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, o programa é de Deus em sua vida, onde estamos 24 horas no ar, trazendo através da Rádio Gospel 1000 comunicação, entretenimento, palavras e louvores. Eu tenho certeza que o programa é de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Ele traz para os irmãos cada dia mais um dia de aprendizado e de conteúdo. Aqui quem vos fala, o pastor missionário é de Deus, porque é de Deus está falando com você e trazendo para você 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Eu já quero falar para você do CD do pastor missionário é de Deus. Aqui está no CD, aonde estamos em todo o Brasil, em toda a nação, trazendo para os irmãos, com certeza, uma bênção triplicada através do que Deus tem falado ao nosso coração. CD na loja Coisa de Crente, na central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Um abraço ao meu amigo Franklin Jones. Amém? Vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa cada um que se faz presente, Senhor, e que possamos estar envolvidos na Tua obra, na Tua palavra, e que vai cada vez mais dando sabedoria e conhecimento para que possamos despertar o dia da Tua vinda em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, deixa eu colocar aqui meu óculos para que nós possamos falar e ler a palavra de Deus. Eu quero mandar um grande abraço para a Wanda Pedro, que está nos assistindo, e toda a sua família, né? A Aparecida Pedro também, a irmã Célia, que agora também é uma bênção. Eu quero parabenizá-la pela música, né? Compositora, Deus tem usado, que maravilha, fico muito feliz, amém? Então vamos lá, vamos com certeza falar o que Deus tem para nós hoje, nesta tarde, nesta noite e nesta manhã. Você que está ouvindo a rádio aí pela internet, ouvindo aqui através do Facebook, seja bem-vindo. O que é um pastor? Qual é a função de um pastor? Ok? Então você que é pastor, que está me ouvindo agora, se você ainda não sabia qual era a sua função e qual o que é que você é, o que é um pastor e qual é a sua função, você vai aprender aqui um pouquinho agora. Porque este é o programa de sua vida que traz para os irmãos o conhecimento e a sabedoria. Amém? O que é um pastor? Qual é a função de um pastor? Vamos começar assim. Deixa eu ver aqui. Na Bíblia, no Manual do Adorador, pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros, né, da igreja. Ou seja, exercendo o quê? Uma liderança. Né? O pastor, ele, na realidade, ajuda a manter a pessoa espiritualmente. Amém? O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. O pastor, ou seja, os pastores, merecem o nosso respeito. Irmão, Deus, ele distribui diferentes dons para as pessoas. Para edificar a igreja, um desses dons é a capacidade para ser um pastor, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Os pastores, eles fazem parte da liderança da igreja. Por quê? Com aqueles que têm os dons de ensino e evangelização. Se você abrir comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Primeiramente apóstolos. Escuta essa. Deus não estabilizou primeiramente pastores. Escuta isso. Muitas pessoas não sabem não o que é que diz. Ser apóstolo. Negócio de ser apóstolo. Para que ser apóstolo? Deu para eu falando para você? Então, as pessoas são informadas ou não querem informar. E aí, em vez de buscar conhecimento, ela critica. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, não foi pastor, foi apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar,
os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de que Deus lhe dá. Ok? Você está acompanhando comigo a leitura. Você viu aqui Deus estabelecendo, dizendo essa palavra, Deus estabeleceu pastor? Existia pastor e ovelha, é outra história. Quando fala pastor e ovelha, é animal, ovelha animal. Deu para entender? Eu vou repetir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, vem o profeta. O que é o profeta? É aquele que leva a profecia. Em terceiro lugar, mestres. O que é mestre? São dois. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. Esse deve ser classificado como um pastor. E os que falam diversas línguas. Meu amigo Rogério, um abraço. Então aqui está bem claro que na sua Bíblia, nem na minha Bíblia, tem dizendo que Deus estabeleceu pastores. Em primeiro lugar, não esqueça, apóstolo. Segundo lugar, profeta. Terceiro lugar, mestre. Isso está escrito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Por isso que o programa de Deus em sua vida ele existe. 20 minutos para trazer para você o conhecimento. Então essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. Jesus é o nosso grande pastor. Aprenda isso. Pastor, só existe um. Jesus. Amém? Mas como a igreja denominou isso, pastor, 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 então todo mundo é pastor. Deu para entender o que eu quero falar para você? Importante ter conhecimento. Então, essa liderança torna toda a igreja mais forte, capaz de cumprir o quê? A missão. Jesus é o nosso grande pastor, aprenda isso. Assim como todo um pastor de ovelha cuida delas, Jesus cuida de cada um de nós. Deu para entender agora? Então, nos guiando o quê? E Jesus é o bom pastor, aprenda isso. Ele nos ama tanto que deu sua vida por nós. Toda liderança precisa simplesmente no amor. Aqui em João capítulo 10, versículo 14, que diz assim, eu sou o bom pastor. Olha só que isso é a voz do Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui Jesus se declara, ele diz, eu sou o pastor. Deu para entender isso? Então Jesus aqui está se declarando, dizendo, eu sou o pastor. Então, que você possa entender o que eu estou falando aqui. Então, ser pastor é uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e outros líderes terão, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, assim, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Bom, trabalho fácil e tem grandes desafios. Por isso, cada pastor precisa de uma graça de Deus. Agora, o que é um pastor? E o que é que um pastor faz? O pastor, ele pode ter várias funções, assim como o pastor de ovelhas. O pastor, ele pastoreia as ovelhas de Jesus. Na Bíblia, no Manual do Adorador, as funções do pastor, bispo, presbítero, são mais ou menos os mesmos. Ou seja, o pastor ensina o quê? O pastor, ele é alguém que ensina outras pessoas a seguir a palavra de Deus, explicando o quê? O que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação, de estudo bíblico ou conversas pessoais. Assim, o trabalho do pastor é de professor, muitas vezes,
eles se cruzam no mesmo segmento. Um pastor, ele lidera. Quando a igreja precisa de liderança e orientação, o pastor, ele tem essa responsabilidade. Junto com quem? Com quaisquer outros líderes da igreja. Liderar significa orientar, resolver questões grandes, pequenas, mas problemáticas, promovendo o quê? A paz e a união. O pastor, ele tem autoridade espiritual sobre a sua igreja. O pastor, ele cuida. Esse é o grande trabalho do pastor, cuidar da vida espiritual de outras pessoas, não só da igreja dele. O pastor dá aconselhamento e ajuda a resolver problemas na vida espiritual. Através de quê? Da verdade que está na palavra de Deus. O pastor é como um médico, vamos falar assim. Ele dá saúde espiritual para as pessoas. Quem pode ser um pastor? Para você que está me ouvindo agora. O primeiro requisito, preste atenção, para ser um pastor é ter chamado. Você tem que ter chamado. Para ser o quê? Um pastor. Nem todos têm esse dom, mas aquele que tem deve desenvolver o dom e usá-lo para o bem da igreja. O que é a igreja? Não é o templo, não, irmão. A igreja é o povo. A Bíblia, ela tem algumas recordações e recomendações sobre quem deve ser um pastor ou liderar a igreja. Primeiro, não deve ser novo na fé. Entrou hoje, é pastor. Não. Porque ainda tem muito para aprender e pode se tornar até um orgulhoso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Foi assim que o diabo fez. Ele terminou caindo em condenação. O pastor, ele precisa ser bom cristão. Deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha esse item aí. O pastor não deve ser apegado ao dinheiro. Mas não é assim que a gente vê, né, irmão? Não é assim que nós vemos. Nós vemos aí que pastores que são estrela, milionários, né? Ele só leva a palavra se tiver muito dinheiro na frente. É isso aqui, para você que está me ouvindo, que está nesse segmento, muda a sua história. Um pastor, ele deve ter boa reputação, não ter fama de fazer coisas erradas. Timóteo capítulo, versículo 7 diz assim: também, escuta essa, também deve ter reputação perante os de fora, para que não caia decreto nem na cilada do diabo. Um pastor, ele deve a Bíblia, entendendo o que diz, apegando à verdade. Aí, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: ao contrário, é preciso que ele seja amigo do bem, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Se for pai de família, a forma como educa seus filhos mostrará se tem capacidade para liderar a igreja. Se ele não consegue liderar a sua casa, como é que ele vai liderar a igreja? Então, se alguém não consegue liderar bem os seus filhos, provavelmente não consegue liderar bem a igreja. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, você vai governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus. Então, irmão, essas orientações ajudam a entender se alguém está pronto para assumir a responsabilidade de um líder, de um pastor. Como devemos tratar
os pastores. Para você que é membro, para você que tem um pastor. O manual do adorador nos ensina que devemos tratar os pastores com todo respeito. Aqui em Hebreus 13, 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Escutam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deus ele tem cuidado para que nós fiquemos atentos a isso. Deixa eu falar algo para você. Não é perfeito. Aquele que for perfeito está no céu, ou não estaria a ter sido arrebatado. Mas ninguém é perfeito. Por isso, os pastores precisam de graça para entender a situação, tentar resolver os problemas com mais respeito. Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? O programa é Deus em sua vida. Ele vai ao ar todos os dias, segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Sábado, domingo, feriado às 8 da manhã. Você visita nosso canal. Você vai chegar lá procurar. Vai no Google. Procura lá no YouTube. No YouTube você vai encontrar o nosso canal. Ok? É de Deus você vai encontrar. Gospel 1000 você vai encontrar. Amém? Vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje, no qual tem nos dado. Abençoa cada um que se faz presente do outro lado dessa tela e que possa receber agora a sua cura, e que possa receber a sabedoria. E para todos os pastores, estou aqui também orando, para que você possa ficar atento à palavra do Senhor, para que você ande como servo de Deus, para que você permaneça fiel na presença do Senhor. Cuidado com os manjares, cuidado com as feitiçarias, cuidado com o inimigo, cuidado com a idolatria, cuidado com os manjares do Satanás, para que você não venha servir ao diabo, deixar de servir a Jesus, porque tem muitos irmãos que entendem da palavra, que diz que entende, mas vive totalmente fora da visão espiritual. E esta oração vai para você que tem esse intuito, que está realmente se desviando para atender ao homem e sim não atender a Deus. Abençoa, Senhor, cada um que está me ouvindo agora, aquele que está enfermo, aquele que precisa de um milagre, de uma cura. Os projetos, a Rádio Gospel 1000, os ouvintes, todos, enfim, os líderes e também aquele, Senhor, que também quer aproveitar, aquele que foi eleito como presidente, para dominar a nossa nação, para construir a nossa nação, para ajudar o nosso povo, que seja com ele, Senhor, que possa realmente, Senhor, dar para ele a sabedoria, o conhecimento e toda a sua comitiva, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Muito obrigado a todos os irmãos. Amanhã, às 7 horas da manhã, você tem um compromisso comigo aqui. É só chamar mais uma pessoa e começa a compartilhar no teu Facebook. E visita o nosso canal. É de Deus. Amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Tu que tu diga amém. É de Deus. Um abraço.